Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para a Rede Comunidade de Televisão, região metropolitana de Porto Alegre, lá no litoral Atlântida, Xangri-Lá, Capão da Canoa e Capão Novo. Um grande abraço para nossos amigos, né, ex-jornalistas que foram para lá para curtir a aposentadoria na praia. Muito obrigado pela audiência aqui do nosso programa. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inácio, auditores e consultores, mais de 50 anos gerando resultados de credibilidade para seus clientes. Cooperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria na Alberto Bins 325, no andar, 3284-2600. E olha aqui um recado para você que é síndico. Senhor síndico, dê adeus aos seus problemas. E como tem problema, né, nos condomínios por aí. A IES Manutenção Predial, olha só, executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais ou mesmo comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos e hidráulicos para centrais de telefonia, antenas coletivas, interfones, portões de pedestres e de garagens, cercas elétricas, alarmes, veja bem quantas coisas, centrais de incêndio, bomba de recalque, caixas d'água, piscina, chafarizes, exaustores, aquecedores, ar-condicionado, iluminação, jardinagem e muito mais. Tudo que precisa para ter um condomínio eficiente e tal, que gere resultado para os condôminos. Faça um contato de manutenção global com a IES e durma, claro, tranquilo. Visite o site aí, está no vídeo para vocês, www.iesmanutenção.com.br e solicite uma visita pelo telefone, também está aí para você conferir, 3276-3945. Vilmar Govinati, que está chegando o inverno, cara. Está chegando o inverno, né? Um pouquinho de chuva aí, esse inverno que não está se manifestando ainda como um inverno de frio, agora, por enquanto. Agora, esses caras que andam de moto, né, Che? Isso aí é complicado, né? Ah, não, a chuva até incomoda um pouco. O frio não, o frio é tranquilo, viu? Mas a chuva realmente, até pelo perigo também da derrapagem, né? Bom, nós estamos recebendo aqui um nosso comentarista, né? Consagrado, Michel Soares. Michel, prazer em tê-lo aqui. Hoje vamos fazer um bate-papo, né? Porque Doutor Michel Soares sempre trazendo belas e importantes novidades. É verdade. Não, e até porque o assunto do dia é o assunto que ele tem domínio, que é a questão da previdência social. E aí, Michel, alguma novidade da semana passada para cá? Externar meu prazer em estar aqui na bancada com os ilustres representadores do programa. Sim, finalmente o relatório foi apresentado. Realmente ele foi apresentado pelo deputado estadual, deputado federal Samuel Moreira, do PSDB, e agora começam, então, a questão se começam as articulações por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Maia, né, na tentativa de aprovar esse projeto, que é a reforma da Previdência. Ele causou um certo descontentamento inicialmente, porque tirou fora, não ficou prevendo a questão dos municípios e dos estados. Isso que deixou bem abalado aí os governadores e os prefeitos, pois perderam ali, segundo eles, se perdeu ali a oportunidade de poder sanear a questão dos cofres públicos municipais e estaduais, porque a Previdência também atinge não só a União, né, o governo federal, como também os estados e os municípios. Então, saiu da Comissão de Constituição e Justiça, foi para a Câmara dos Deputados, agora lá está com o relator, que é esse deputado federal do PSDB, mas quem vai agora comandar esse processo é o próprio presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Rodrigo Maia. O que pode acontecer, doutor Michel, nesse projeto agora? Pode ser alterada alguma coisa? Pode ser acrescentada? Pode haver supressões? O que pode acontecer nesse projeto? Claro, bem mencionado. O projeto agora, na Câmara dos Deputados, né, agora ele começa a votação. Aí surge aí as articulações, tanto da presidência da Câmara dos Deputados, como também dos partidos. As articulações começam e devem agora surgir. E aí o governo que quer a aprovação desse projeto, ele deve sim agora se empenhar, pois os deputados, né, na hora da votação, podem fazer emendas, ratificações e alterar estruturalmente ou então na íntegra o projeto. Pode apresentar um substitutivo. Pode apresentar, e é o que se menciona, é o que se fala nos corredores da Câmara dos Deputados, é isso, que haverá aí um substitutivo a esse plano da Previdência, esse projeto da Previdência, pois ela nada mais é do que a Câmara iniciadora.
Aquela retirada da questão dos municípios e dos estados, acho que é muito importante isso, sim, né, isso Silvio? Porque é uma perda, né, em relação a todo o projeto em si. Ela poderia voltar através de uma emenda? Poderia, como eu mencionei, ela pode ser alterada na íntegra o projeto, pois os deputados têm esse poder. Como é a Câmara iniciadora do projeto, posterior à aprovação da Câmara iniciadora, passa ao Senado Federal, que seria a Câmara revisora. Também poderá ter alterações, passa de novo para a Câmara iniciadora e depois para o projeto que será lançado e apresentado ao governo federal. Com relação a essas coisas da Previdência, esses projetos do governo Bolsonaro, que foram promessas de campanha, e ele ganhou por causa disso, né? Eu me lembro sempre da minha avó e da minha mãe. Tu deve ter também essa experiência, que é mais novo do que nós, né? A minha avó, mais novo. A minha avó dizia assim, ó, a gente tomava leite de magnésio de fibra, lembra? Exatamente. Pelo amor, que coisa ruim aquilo. Não, muito ruim. E aí a minha avó dizia assim, ó, olha aqui, ó, remédio bom é aquele que é ruim. É amargo. E é verdade, é amargo, não adianta. Então, a questão da Previdência é uma coisa amarga? É, porque demorou muito tempo fazer esse ajuste. Então, quanto mais tempo nós demorarmos, mais ficará amargo, mais ruim se tornará, porque é imprescindível, é inadiável, vai acontecer dia mais, dia menos. E outra coisa é o seguinte, né? Quer dizer, os estados e municípios, que políticos covardes, que políticos que não assumem a sua responsabilidade, esses que nós temos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque, olha aqui, colocar os estados fora, né, Michel, e os municípios fora, é fazer com que os estados e municípios que já estão, né, na pindaíba, daqui a pouco não tenham dinheiro para pagar funcionários ativos e inativos. Já está acontecendo isso, quer dizer, olha que nós já estamos tendo uma amostra de que a coisa está ruim, vai ficar pior, né, Michel? Perfeitamente. Era o grande momento que tinham aí os deputados para apresentar e auxiliar os municípios e os estados também que estão passando por dificuldades. A questão de atraso salarial, o parcelamento dos salários dos servidores públicos não é à toa. Isso já é um reflexo da má gestão e da dificuldade financeira porque passa o estado em geral, não só a federal. Digo aí, Estado federal, estadual e municipal. Agora, falando um pouco assim, politicamente, né, nessa questão aí dessa votação que retirou, mas foi na Câmara, lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é, na verdade, um número pequeno de deputados federais. Eu penso aí, falando politicamente, que isso poderá voltar. Por isso eu lhe perguntei antes se pode realmente, através de uma emenda, retornar. Porque a grande base eleitoral dos deputados são justamente os municípios. E se eles tirarem, porque os municípios, a gente sabe, o Silvio colocou aqui com muita propriedade, está todo mundo enforcado, os estados estão enforcados e os municípios muito mais enforcados ainda. O senhor tem essa expectativa, agora um pouquinho no campo da especulação, que volte isso? Sim, porque a menina dos olhos desse projeto, dessa tramitação, é o dito centrão, né? Onde esses partidos é que comandarão e serão fiel da balança na hora da aprovação. Então, por isso eu digo que o presidente da Câmara dos Deputados e o governo e os presidentes dos partidos, né, das siglas partidárias, deverão se engajar no sentido de fazer as aprovações com o intuito de atingir e abraçar aí todas as expectativas, não só do governo federal, como também dos estados e dos municípios. Esse é o momento. Exato. Nós temos um problema no Brasil aqui, Govinatsky e Michel, que é o seguinte, ó. Eu me lembro eu trabalhei muito na questão como economista e tal, na área da fazendária. E aqui tinha o chamado, ainda tem o CONFAZ, Conselho Fazendário, que reúne os secretários de fazenda de todos os estados. O que acontece ali? Quando eu quero fazer uma mudança tributária nos estados, se um estado, um uniquinho estado, não quiser, não acontece. Então, essa questão da Previdência e das grandes reformas que nós precisamos fazer no Brasil, elas estão ressaltando muito mais ainda a necessidade de termos uma repactuação federativa no Brasil. Por exemplo, se eu sou um governador do Rio Grande do Sul e tenho peito, coragem, aliás, esse governador aí está mostrando que tem coragem. Tenho peito, coragem para fazer as coisas, eu digo assim, tudo bem, eu quero entrar na reforma da Previdência. Se os outros estados não quiserem, só que aí o Pacto Federativo não permite isso. Quer dizer, se eu sou no estado e quero participar, porque eu sei da minha realidade, eu não posso. Porque os estados lá do Nordeste, que vivem das migalhas do governo federal, que vivem sendo explorados pelos políticos do Nordeste, eles não querem também. Agora, nós temos essa independência, nós poderíamos fazer isso aí. Só que esse Pacto Federativo não permite. Não e aí permite, nós temos que ficar assim. Esse é um problema sério, não é? Porque tem que ter adesão de todos. Eu espero realmente que o bom lobby, não é?
dos vereadores, dos deputados estaduais, e da população também, da com seus população, deputados, dos prefeitos, da população. Claro. A população, aliás, tem sido fundamental. Os órgãos representativos também. Órgãos representativos, né? Enfim, consigam reverter esse quadro. Agora, no que diz respeito à reforma em si da Previdência, é sabido, né, que as pessoas entendem que ela é necessária. O grande problema que eu vejo, doutor Michel e Silvio Lopes, é que a reforma da Previdência ela tem que pegar todo mundo e está deixando uma casta protegida, privilegiada. Não é esse E essa casta que não quer mudança. E essa casta que não quer mudança. Perfeitamente isso. Ao longo dos governos, né, então, não só esse que está ativo, mas foram ocorrendo algumas micro-reformas. E isso é remédio que não gerou efeito. Hoje, essa nota agora vai ser cobrada do governo atual. E tem sim que debruçar e conclamar a população, os órgãos representativos, estados e municípios, para poder, de fato, organizar e regulamentar essa questão da Previdência, pois o problema não é para hoje, mas sim para as gerações futuras. Esse é o problema. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, as gerações posteriores, com referência a aposentadorias e a previdência social? Agora, uma coisa importante foi, viu, Vilmar e Michel, que o governo começou agora a fazer, tardiamente, uma propaganda nas emissoras de rádio e televisão, mostrando a verdade. Porque, ao lado disso, e contrapondo-se a isso, existem associações, sindicatos, claro, que representam os poderosos na justiça compreendendo todas as instâncias da justiça, no professorado, nos órgãos públicos de modo geral, que são como disse, uma casta que vive de excelentes salários, grandes vantagens, que chamam privilégios até, e esses aí não querem. Então, eles estão passando a mentira de que nós não vamos mais nos aposentar, vamos morrer trabalhando. Ora, isso é uma absoluta mentira, isso é um engodo que essas entidades, não sei como é que elas têm a coragem. Aqui, por exemplo, a Associação dos Professores da URGS é uma vergonha. Eles não falam nada daqueles professores que foram pegos roubando aqui na URGS mais de 5 milhões de reais. Isso para eles não aconteceu. A Associação dos Professores Universitários da URGS, a DURGS, é uma vergonha, uma campanha que vocês estão fazendo, que é antipatriótica e inverídica, maldosa, mau caráter. Por que vocês não estão preocupados com os professores que são associados de vocês, que roubaram a Universidade Federal? Então, essas coisas é que acontecem neste país e não acontece, não dá nada. E passam uma mentira, querem que a sociedade entenda essas coisas que não são coisas aprováveis, são reprováveis. A Previdência é necessária, é fundamental. E os professores da URGS, eu sei que tenho parentes que são professores da URGS, têm muitos direitos, muitos privilégios. E, por exemplo, com os governos do PT, o pessoal recebeu bolsa de estudo para ir para fazer, que faziam viagem, não faziam, ganhavam e embolsavam dinheiro. Esta é a verdade. Onde é que estava a associação e onde está a DURGS? Onde é que vocês estão? Quer dizer, aí passam a fazer mentira, a fazer uma coisa que é indevida, inclusive a questão sindical, é preciso ver do ponto de vista jurídico, isso aí é uma afronta à sociedade. Enfim, mas nesse Brasil acontece de tudo, né? É verdade. E tem mais, né, Silvio? Tem uma questão aí de uma propaganda que eu considero enganosa e gostaria de ouvir a opinião do doutor Michel Soares, que diz que a Previdência ela vai prejudicar só os mais pobres. Só os pobres. Não é? E é o que parece, não. Eu li o projeto, ao contrário, ela vai retirar de quem tem privilégio. Exatamente. Agora, é claro que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado, tem que trabalhar também em prol disso, não é? Mas essa propaganda, ela está sendo feita realmente de forma enganosa, que vai pegar só os mais pobres, doutor Michel? Acredito assim, que o que está acontecendo, a falta de amparo, a falta de aprovação e engajamento do governo federal na hora de apresentar esse projeto. O que acontece? Se fala muito no INSS, que é a grande massa, exatamente, que é o regime geral onde se vem a questão da Previdência e INSS. Mas temos aí, sim, a questão dos próprios deputados também têm um projeto de lei que também não foi apresentado, os próprios militares que também
estão previstos na reforma da Previdência, mas eles estão fazendo a apresentação de projetos paralelos. Servidores públicos também, vai ser apresentado projeto paralelo. Eu acho que se tivesse apresentado tudo de uma vez só, tudo de uma forma uníssona, sim, teríamos aí, sim, uma discussão maior e ampla, e aí poderíamos ver que não só a questão do regime geral, mas também toda a classe trabalhadora irá, sim, participar dessa Previdência, mas está sendo apresentado de uma forma distorcida, creio eu. E esses projetos paralelos, eles estão salvaguardando os seus interesses, é isso? Provavelmente, Pois é. exatamente. Por que Aí não é foram complicado, apresentados né? junto com o regime Pois da é, Previdência? claro, Esse que é o problema. Isso é que causa uma estranheza e passa uma imagem não fidedigna à população. É uma guerra de informação, né? E dizem que na guerra a principal vítima é a verdade. E esse é o problema. A guerra é uma guerra toda e a principal vítima é a Na verdade. guerra de informação, A principal vítima é a verdade. Michel, obrigado pela tua presença aqui. Prazer é todo meu. Tá? Eu acho que esse assunto é importante, voltaremos a conversar com o Michel, porque parece que só dia 26, né, vai ser votado esse projeto na Câmara, uma coisa assim, não sei como é que está essa questão toda, mas de qualquer maneira teremos mais tempo aí de conversar, porque esses ajustes na reforma da Previdência vão acontecer ao longo desse tempo. Obrigado, Michel. Eu que agradeço. Um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até daqui a pouco.